Meu nome é Elsa, e aos 78 anos, eu me considerava uma mulher lúcida, independente e, acima de tudo, uma sobrevivente. Sobrevivi à viuvez precoce quando meu Adolfo partiu e me deixou com 2 filhos pequenos para criar, Cláudio e Lúcia. Sobrevivi às dificuldades financeiras, costurando para fora e fazendo doces para vender, garantindo que nada lhes faltasse, principalmente educação e amor. E sobrevivi às intempéries da vida, sempre com a cabeça erguida e um sorriso, mesmo que cansado, nos lábios. O que eu não imaginava é que a maior ameaça à minha lucidez e à minha liberdade viria de dentro da minha própria família, daqueles a quem eu dediquei cada fibra do meu ser. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Pequenos comentários sobre minha memória. "Mãe, a senhora já contou essa história hoje", dizia Cláudio com uma falsa paciência. "Vovó, a senhora esqueceu de novo onde guardou os óculos?" Lúcia, minha neta mais velha, filha de Cláudio, perguntava com um ar de superioridade que me feria. Eu, inicialmente, não dava muita importância. A idade chega para todos, e alguns esquecimentos são normais, pensava. Mas os comentários se tornaram mais frequentes, mais insistentes. Meu apartamento, um imóvel espaçoso e bem localizado no coração da cidade, herança de Adolfo, e o único bem de valor que eu possuía, começou a ser o centro das atenções. Cláudio, meu filho mais velho, sempre foi ambicioso, mas nunca teve muito tino para os negócios. Vivia endividado, trocando de emprego como quem troca de roupa. Sua esposa, Denise, uma mulher fria e calculista, parecia alimentar ainda mais essa ganância. Lúcia, minha filha, era mais doce, mais passiva, mas completamente dominada pelo irmão e pela cunhada. "Mãe, este apartamento é tão grande só para a senhora." Cláudio começou a insinuar. "Não seria melhor um lugar menor, mais prático? Mais seguro?" "Seguro? Eu me sinto muito segura aqui, meu filho. Esta é minha casa, cheia de lembranças." Eu respondia firme. "Mas e se a senhora cair? E se precisar de ajuda e não tiver ninguém por perto?" Denise intervinha com uma preocupação que soava completamente falsa. A gota d'água foi quando comecei a perceber que alguns dos meus objetos pessoais sumiam e reapareciam em lugares estranhos. Chaves, documentos, até mesmo o controle remoto da televisão. No início achei que era distração minha, mas a frequência com que acontecia começou a me deixar desconfiada. E sempre que eu comentava, a resposta era a mesma. "Está vendo, mãe? A senhora está ficando esquecida. Está na hora de aceitar ajuda." E a ajuda veio na forma de um médico, um tal Dr. Saraiva, amigo de Cláudio. Um homem de olhar esquivo e sorriso oleoso, que me fez uma série de perguntas rápidas, anotou algumas coisas num bloco e, em menos de meia hora, deu seu diagnóstico. Eu estava apresentando sinais claros de demência senil em estágio inicial. "Recomendável acompanhamento constante e talvez um ambiente mais controlado", ele disse, olhando para Cláudio com cumplicidade. Eu protestei. Disse que me sentia perfeitamente bem, que eram apenas esquecimentos normais da idade. Mas minha voz parecia não ter peso. Cláudio e Denise se entreolharam com o ar de quem confirma uma suspeita dolorosa. Lúcia, minha filha, apenas baixou os olhos, incapaz de me encarar. A partir daquele diagnóstico, a situação piorou drasticamente. Eles começaram a me tratar como uma criança incapaz. Limitavam minhas saídas, controlavam minhas ligações, questionavam cada decisão minha. E o assunto do apartamento voltava com força total. "Mãe, com esse diagnóstico, a senhora não pode mais morar sozinha. É perigoso", Cláudio decretou. "Já encontramos um lugar excelente para a senhora. Uma clínica de repouso de alto padrão, com médicos e enfermeiras 24 horas. "Uma clínica de repouso? Um asilo?" Minha voz tremeu de indignação. "Eu não estou doente. Eu estou lúcida." "A senhora pensa que está, mamãe. Mas o Dr. Saraiva foi bem claro. É para o seu bem", disse Denise com uma doçura venenosa.
O plano deles era claro como água: me declarar incapaz, me internar numa clínica e vender meu apartamento. O dinheiro, claro, seria administrado por eles, para cobrir as despesas do meu tratamento. A ganância brilhava em seus olhos, disfarçada de preocupação filial. Senti um medo profundo, um medo que nunca havia experimentado antes. O medo de perder minha liberdade, minha dignidade, minha casa. O medo de ser apagada em vida. Eu precisava agir, mas como? Eles tinham um laudo médico, mesmo que forjado. Tinham o poder de me isolar, de me silenciar. Comecei a observar tudo com mais atenção, a fingir que aceitava a situação, que estava me conformando com a ideia da clínica. Mas, por dentro, meu cérebro trabalhava a 1000 por hora. Eu não era a velhinha gagá que eles pintavam. Eu era Elsa, a sobrevivente, e eu não cairia sem lutar. Numa das raras ocasiões em que consegui ficar sozinha, usei o computador antigo de Adolfo, que ficava no quartinho dos fundos, e comecei a pesquisar. Pesquisei sobre os direitos dos idosos, sobre interdição, sobre como provar minha lucidez. E, o mais importante, pesquisei sobre como proteger meu patrimônio da cobiça alheia. Descobri que, mesmo com um laudo médico inicial, a interdição não era um processo simples. Exigiria uma avaliação mais aprofundada, perícias. Mas eu sabia que Cláudio e Denise não hesitariam em usar todos os artifícios, inclusive suborno, se necessário, para conseguir o que queriam. E foi durante uma dessas pesquisas noturnas, com o coração apertado e a mente fervilhando, que uma ideia ousada, quase desesperada, começou a tomar forma. Se eles queriam tanto o meu apartamento para vender, para se apoderar do dinheiro, talvez eu pudesse usar essa cobiça contra eles mesmos. O plano era arriscado, exigiria sangue frio e uma atuação impecável. Mas era minha única chance. Comecei a recolher provas. Gravei algumas conversas com meu celular, escondido no bolso do avental. Anotei os sumiços dos meus objetos, as datas, as reações deles. Tudo o que pudesse, no futuro, demonstrar a má-fé e a manipulação. E, o mais importante, entrei em contato com uma pessoa de confiança. Alguém que eu sabia que não me trairia. Dona Yolanda, minha amiga de infância, uma advogada aposentada, mas com a mente afiada como uma navalha e um senso de justiça inabalável. Contei a ela em segredo durante um dos meus passeios controlados ao mercado o que estava acontecendo. Os olhos de Yolanda faiscaram de indignação. Elsa, minha amiga, esses seus filhos são uns monstros, ela disse, apertando minha mão. Mas não se preocupe, nós vamos dar um jeito nisso. Eles não sabem com quem mexeram. Com a ajuda de Yolanda, comecei a traçar os detalhes do meu contra-ataque. Um plano que não apenas me protegeria, mas que também daria a Cláudio, Denise e, infelizmente, a minha manipulada filha Lúcia, uma lição que eles jamais esqueceriam. Enquanto eles planejavam minha internação e a venda do meu apartamento, sonhando com o dinheiro que cairia em suas mãos, mal sabiam eles que a velhinha gagá estava tecendo uma teia muito mais complexa e surpreendente. A data da minha internação voluntária foi marcada. Cláudio e Denise pareciam aliviados, quase eufóricos. Lúcia, minha filha, evitava meu olhar, o rosto pálido e triste. Eu fingia resignação, arrumava uma pequena mala com algumas roupas e objetos pessoais, enquanto meu coração batia forte com a mistura de medo e uma estranha, selvagem esperança. Eles queriam meu apartamento para vender. Queriam me apagar da minha própria história. Mal sabiam eles do meu plano. Um plano que envolvia doar tudo. Absolutamente tudo. Mas não para eles. O dia da minha internação voluntária amanheceu cinzento, como se o céu pressentisse a tempestade que se avizinhava. Não para mim, mas para aqueles que arquitetaram minha queda. Cláudio e Denise chegaram cedo, os rostos mal disfarçando a satisfação por estarem finalmente se livrando do problema e se aproximando do prêmio. Lúcia, minha filha, veio também,
mas seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela mal conseguia me encarar. Havia uma tristeza genuína em seu semblante. Uma tristeza que me dava uma ponta de esperança de que talvez, apenas talvez, ela não estivesse completamente corrompida pela ganância do irmão e da cunhada. "Pronta, mamãe?" perguntou Cláudio, com uma falsa solicitude que me revirava o estômago. "O carro já está lá embaixo. A clínica é ótima. A senhora vai adorar. Muitas atividades, jardins bonitos." "Tenho certeza que sim, meu filho", respondi, a voz neutra, enquanto pegava minha pequena mala, onde havia colocado algumas roupas, meus documentos mais importantes e, escondido no forro, o pequeno gravador que se tornara meu cúmplice silencioso. O apartamento, meu lar por tantos anos, parecia se despedir de mim. Olhei para os móveis de Adolfo, para as fotografias nas paredes, para a luz do sol que entrava pela janela da sala e senti um nó na garganta. Mas não era hora para sentimentalismos. Era hora de ação. A clínica chamada Sereno Entardecer era de fato um lugar bonito, com jardins bem cuidados e uma fachada imponente. Mas, por trás da aparência de resort para a terceira idade, eu sentia a frieza de uma prisão dourada. Fui recebida por uma enfermeira sorridente, mas com olhos que não transmitiam calor algum. Cláudio e Denise assinaram alguns papéis, trocaram algumas palavras em voz baixa com um administrador de ar igualmente gélido e logo se despediram. "Fique bem, mamãe. Viremos te visitar em breve", disse Cláudio, me dando um beijo rápido na testa, antes de praticamente arrastar Denise para fora, como se temesse que eu mudasse de ideia. Lúcia se aproximou, me abraçou com força e sussurrou em meu ouvido. "Me perdoa, mãe. Eu não queria isso." As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Aquele momento, apesar de toda a dor, me deu a certeza de que minha filha ainda tinha um coração, e isso fortalecia minha resolução. Assim que eles se foram, a fachada de velhinha conformada começou a ruir, dando lugar a Elsa estrategista. Meu primeiro passo era ganhar a confiança de alguém ali dentro. Alguém que pudesse ser meus olhos e ouvidos. E talvez minhas mãos. Observei atentamente os funcionários. Muitos pareciam indiferentes, cumprindo suas tarefas mecanicamente. Mas uma jovem auxiliar de enfermagem chamada Ana chamou minha atenção. Havia uma gentileza em seu sorriso, uma compaixão em seu olhar quando ela ajudava os idosos mais debilitados. Nos dias seguintes, procurei me aproximar de Ana. Puxava a conversa, perguntava sobre sua vida, elogiava seu trabalho. Descobri que ela era estudante de enfermagem, batalhadora, e que tinha um carinho especial pelos idosos, talvez por causa da avó que havia criado. Contei a ela, aos poucos, fragmentos da minha história, a preocupação com meu apartamento, a forma como meus filhos estavam agindo. Não revelei meu plano todo de uma vez, mas plantei sementes de dúvida sobre a minha suposta demência. Ana, inicialmente cautelosa, começou a me ouvir com mais atenção. Ela via minha lucidez, minha coerência, via também as visitas apressadas e desinteressadas de Cláudio e Denise, que mal ficavam meia hora e passavam mais tempo no celular do que conversando comigo. Enquanto isso, do lado de fora, Dona Yolanda, minha fiel amiga advogada, não perdia tempo. Seguindo minhas instruções, ela preparou toda a documentação necessária para o meu grande golpe. O principal era o testamento. Um novo testamento, revogando qualquer um anterior, onde eu destinava todos os meus bens, incluindo o apartamento, para uma instituição de caridade que cuidava de crianças abandonadas. Uma causa que sempre tocou meu coração. Além disso, preparamos uma procuração dando plenos poderes a Yolanda para administrar meus bens, caso algo me acontecesse antes que o testamento fosse registrado. O mais difícil foi conseguir assinar esses documentos. Eu precisava de testemunhas idôneas e de um tabelião. E eu estava internada. Foi aí que a ajuda de Ana se tornou crucial. Contei a ela o essencial do meu plano. A necessidade de provar minha lucidez e proteger meu patrimônio da ganância dos meus filhos.
Mostrei a ela algumas das gravações que havia feito. As conversas onde Cláudio e Denise discutiam abertamente a venda do apartamento e como controlar meu dinheiro. Ana ficou chocada. Dona Elsa, isso é terrível. Eles não podem fazer isso com a senhora, ela disse, a indignação estampada em seu rosto jovem. E não vão, minha querida. Mas preciso da sua ajuda. Com a cumplicidade de Ana, que conseguiu me liberar para um suposto exame médico externo, encontrei-me com Yolanda e o tabelião num pequeno escritório discreto. As testemunhas foram 2 antigos colegas de trabalho de Yolanda, pessoas de confiança. Assinei o Novo Testamento e a procuração com a mão firme, o coração batendo forte, mas com a certeza de estar fazendo a coisa certa. Cada assinatura era um prego no caixão dos planos ambiciosos dos meus filhos. Yolanda registrou o testamento imediatamente. A procuração ficou guardada com ela, pronta para ser usada se necessário. Voltamos para a clínica, Ana e eu, como se nada tivesse acontecido. Ninguém desconfiou de nada. Para todos os efeitos, eu era apenas mais uma idosa, gagá, aguardando seu destino. Enquanto isso, eu sabia que Cláudio e Denise já deviam estar se movimentando para agilizar a venda do apartamento. Eles precisavam do dinheiro rápido, antes que eu piorasse e o processo de interdição se complicasse. A pressa deles era minha aliada. Continuei meu tratamento na clínica, participando das atividades propostas, conversando com os outros internos, sempre sob o olhar atento, mas agora cúmplice, de Ana. Ela me mantinha informada sobre qualquer movimento suspeito, qualquer visita ou telefonema de meus filhos para a administração da clínica. O próximo passo do meu plano era criar a oportunidade perfeita para a revelação. E essa oportunidade viria no momento em que eles menos esperassem, quando acreditassem que a vitória estava garantida. Recebi a notícia através de uma ligação controlada de Cláudio. Mãe, boas notícias! Encontramos um comprador excelente para o apartamento. O negócio vai ser fechado na semana que vem. Assim teremos mais recursos para garantir seu conforto aqui na clínica por muitos e muitos anos. A satisfação em sua voz era palpável. Que bom, meu filho, respondi com a voz mais fraca e confusa que consegui simular. Faça o que for melhor. Desliguei o telefone com um sorriso que ele não pôde ver. O peixe havia mordido a isca e estava prestes a ser fisgado. Comuniquei-me com Yolanda através de Ana. Estava na hora de preparar o grande finale. A data da assinatura da venda do apartamento foi marcada. Cláudio e Denise, eufóricos, mal podiam conter a alegria. Eles me visitaram na clínica um dia antes, trazendo flores e chocolates. A personificação da falsidade. Amanhã será um grande dia, mamãe, disse Denise, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Finalmente poderemos respirar aliviados, sabendo que seu futuro está garantido. Que bom, minha filha. Fico feliz por vocês, murmurei, fechando os olhos como se estivesse cansada. Mal sabiam eles que o alívio seria passageiro e que o futuro que estava realmente garantido era o da instituição de caridade que receberia uma doação inesperada e muito bem-vinda. A velhinha Gagá estava prestes a dar sua cartada final, e seria um cheque-mate. O dia da assinatura da venda do apartamento amanheceu com um sol radiante, uma ironia cruel para os planos sombrios de Cláudio e Denise. Eles, certamente, viam aquele brilho como um presságio de sua vitória iminente, do dinheiro que finalmente estaria em suas mãos. Mal sabiam que o sol iluminaria, na verdade, a ruína de sua ganância. Na clínica sereno entardecer, a manhã transcorreu com a habitual rotina. Participei do café da manhã comunitário. Troquei algumas palavras com outros internos, sempre mantendo a aparência de uma senhora um pouco confusa, mas resignada. Ana, minha cúmplice, lançava-me olhares discretos, uma mistura de ansiedade e encorajamento. Dona Yolanda, minha advogada e amiga, já estava a postos, com toda a documentação preparada, aguardando o momento certo. Por volta das 10 da manhã, recebi um telefonema de Cláudio.
A voz dele era pura excitação. Mãe, estamos aqui no cartório. Quase tudo pronto. O comprador está ansioso. Em poucas horas o apartamento será oficialmente vendido. E o dinheiro estará na conta. Não é maravilhoso? Que bom, meu filho. Que bom! Respondi com a voz embargada, como se a emoção, ou a senilidade, como ele preferia acreditar, estivesse me dominando. Fico muito feliz por vocês conseguirem resolver tudo. Sim, mãe, resolvemos. Para o seu bem, claro, ele enfatizou, a falsidade escorrendo por suas palavras. Assim que tudo estiver assinado e o dinheiro liberado, passaremos aí para te dar a boa notícia pessoalmente e comemorar. Estarei esperando, murmurei, e desliguei. O sorriso que brotou em meus lábios era o de quem segura o as de espadas na manga. A comemoração deles não tardaria, mas seria bem diferente do que imaginavam. Imediatamente, Ana me ajudou a fazer uma ligação para Dona Yolanda. Eles estão no cartório, Yolanda. Acabaram de me ligar. É a hora. Entendido, Elsa. Estou a caminho do cartório com uma pequena surpresa para eles. E o oficial de justiça, com a notificação sobre o testamento, também já foi acionado. A festa vai começar. A estratégia era simples, mas esperávamos devastadora. Enquanto Cláudio e Denise estivessem no cartório, prestes a assinar a venda do meu apartamento, acreditando que eu estava incapacitada e alheia a tudo, seriam surpreendidos pela chegada de Dona Yolanda, munida do meu novo testamento, devidamente registrado e da procuração que lhe dava plenos poderes. E para garantir que não houvesse escapatória, um oficial de justiça entregaria a eles uma notificação formal, informando sobre a existência do Novo Testamento e a anulação de qualquer disposição anterior, e, crucialmente, sobre a minha intenção de doar o imóvel em vida para a instituição de caridade. As horas seguintes foram de uma tensão quase insuportável. Eu andava de um lado para o outro no meu pequeno quarto na clínica, enquanto Ana tentava me acalmar. Vai dar tudo certo, Dona Elsa. Eles terão o que merecem. E então o telefone da clínica tocou. Era para mim. A recepcionista, com uma voz um pouco assustada, disse que era meu filho, Cláudio, e que ele parecia muito alterado. Respirei fundo. Pode passar a ligação. Mãe, que absurdo é esse? Que testamento é esse? Uma advogada apareceu aqui com um oficial de justiça. Disse que você doou o apartamento. Isso é loucura. Você está gagá. Não pode fazer isso. A voz de Cláudio era um misto de fúria, pânico e incredulidade. Eu podia ouvir Denise chorando ou gritando ao fundo. Mantive a calma, saboreando cada segundo daquele desespero. Loucura, meu filho. Gagá? Repeti, com uma clareza e firmeza que certamente o surpreenderam. Acho que vocês subestimaram minha lucidez. E, principalmente, subestimaram meu amor por aquelas crianças que realmente precisam de ajuda. Muito mais do que vocês precisam de mais dinheiro para suas dívidas e seus luxos. Mas o médico! O doutor Saraiva disse que você... Ele gaguejou, perdendo o argumento. Ah, o doutor Saraiva, comentei com um leve tom de ironia. Aquele cujo diagnóstico conveniente serviu tão bem aos seus propósitos? Acredito que a avaliação dele será seriamente questionada agora, não acha? Assim como a lisura do processo de internação que vocês orquestraram. Isso não pode ser legal. Nós vamos anular isso. Você não tem o direito, gritou Denise, que havia arrancado o telefone de Cláudio. Direito, minha querida. Quem não tinha o direito eram vocês de tentarem me interditar, me trancafiar num asilo e roubar o que é meu. O apartamento é meu, e eu faço com ele o que bem entender. E decidi que ele servirá para um propósito muito mais nobre do que encher os bolsos de vocês. A conversa foi curta, mas explosiva. Eles ameaçaram, suplicaram, tentaram apelar para o sentimentalismo. Mas a Elsa frágil e manipulável não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher que redescobrira sua força e sua voz. Desliguei o telefone com uma sensação de leveza que não sentia há meses.
A justiça, mesmo que tardia, começava a se manifestar. Pouco tempo depois, Dona Yolanda me ligou. Elsa, minha amiga, você precisava ver a cena. Eles ficaram pálidos, depois roxos, depois verdes. O comprador do apartamento, coitado, não entendia nada e desistiu do negócio na hora. O tabelião ficou chocado. Foi um espetáculo. Rimos juntas. Um riso de alívio e de vitória. Nos dias seguintes, a poeira começou a baixar, mas as consequências para Cláudio e Denise foram severas. Além de perderem a galinha dos ovos de ouro, que era meu apartamento, eles agora enfrentavam a possibilidade de um processo por tentativa de interdição fraudulenta e, quem sabe, por falsidade ideológica, se conseguíssemos provar a conivência do Dr. Saraiva. A reputação deles, que tanto prezavam, estava manchada. Lúcia, minha filha, me procurou na clínica alguns dias depois. Estava arrasada, envergonhada. Mãe, eu sinto tanto. Eu fui fraca, me deixei levar. Me perdoa, ela disse, entre lágrimas. Eu a abracei. Eu te perdoo, minha filha. Sei que você tem um bom coração, mas precisa aprender a ter suas próprias opiniões, a não se deixar manipular. A vida vai te cobrar isso. Com a ajuda de Dona Yolanda e o depoimento de Ana, que testemunhou a meu favor sobre minha lucidez e as manipulações que sofri, minha alta da clínica Sereno Entardecer foi rapidamente providenciada. Voltar para o meu apartamento, sabendo que ele agora tinha um destino nobre, foi uma das sensações mais libertadoras da minha vida. O processo de doação do imóvel para a instituição de caridade foi concluído sem maiores problemas. Fiz questão de visitar o local, conhecer as crianças, ver o brilho em seus olhos. Ali, eu tive a certeza de que minha decisão fora a mais acertada. O dinheiro da venda do apartamento, que seria realizada pela própria instituição, transformaria a vida daquelas crianças, oferecendo a elas um futuro que, talvez, não teriam. Cláudio e Denise tiveram que arcar com os custos do cartório, com a frustração do comprador e, o pior para eles, com o escândalo que se abateu sobre suas vidas perfeitas. Perderam amigos, status e, principalmente, a chance de colocar as mãos no meu dinheiro. Soube que tiveram que vender o próprio carro para cobrir algumas dívidas que vieram à tona. A vida, às vezes, tem um senso de humor bastante irônico. Eu continuei minha vida, agora com uma paz renovada. Minha relação com Lúcia, aos poucos, foi se reconstruindo, baseada na sinceridade e no aprendizado mútuo. Ela se afastou da influência negativa do irmão e da cunhada e começou a trilhar seu próprio caminho, mais independente e consciente. O rótulo de Gagá, que tentaram me impor, se desfez como fumaça. Provei minha lucidez não apenas com laudos de médicos verdadeiramente imparciais que Yolanda providenciou, mas com a inteligência e a coragem das minhas ações. O meu plano, nascido do desespero, transformou-se num ato de justiça e de generosidade. Eles queriam meu apartamento para vender. Mal sabiam que, ao fazer isso, me deram a oportunidade de realizar o maior e mais significativo ato da minha vida. Doei tudo para a caridade, sim. E, ao doar meus bens materiais, ganhei algo infinitamente mais valioso. Minha liberdade, minha dignidade e a certeza de que, mesmo na velhice, podemos ser protagonistas da nossa própria história e agentes de transformação no mundo. E essa é uma herança que dinheiro nenhum pode comprar.